Em relação a ele colocar muito essas ideias conservadoras e muita moral cristã de uma forma, né, muito forte, e também a questão militar, né. Porém, em alguns momentos, por exemplo, para dar um exemplo aqui de como ele não era assim, não era um Bolsonaro da vida, não dá para comparar, gente, não dá para dizer que ele era um Bolsonaro, mesmo nessas coisas que eu discordo dele. Porque, por exemplo, claro, nessa pauta moral até que pode ser, mas, por exemplo, na questão militar, né, uma vez eu estava vendo uma entrevista dele, a Maria Gabriela, ela fala lá, toca nesse ponto militar e fala, bom, você é a favor de uma intervenção militar e tal, para a questão da segurança pública, para a questão que a gente teve agora uma intervenção, né, no estado lá do Rio de Janeiro, e tem umas tentativas às vezes de outra, e ele diz claramente que não, né? Ou seja, o Enéas era contra um tipo de intervenção como essa intervenção que teve lá no Rio de Janeiro. Ele disse que os militares não são preparados para esse tipo de ação, eles são preparados para uma ação militar, uma guerra, algo assim, proteção de fronteiras, essas coisas. São coisas completamente diferentes do que é a situação de violência urbana, né? É uma outra questão, é muito diferente. E o Enéas, claro, uma pessoa que estudava isso, que tinha uma seriedade nas coisas, e assim, eu acredito sim bastante que ele seria um ótimo governante. Eu acredito nisso. É claro que ele teria uma série de dificuldades, né? Como a gente sabe, por causa do Congresso e tudo mais. Então eu não sei, pode ser que isso fizesse com que ele não fosse um bom governante. E é isso que eu sempre coloco, não só em relação ao Enéas, como em relação a qualquer outro governante, os limites que tem um presidente no sistema, né, numa democracia como a nossa. Num sistema democrático, não que seja uma democracia lá tal, mas quer dizer, o modelo que tem, né, de Congresso e tal, ter essa divisão de poderes e tudo. E a gente sabe que a grande maioria dos congressistas não aceitariam essas ideias que o Enéas propagava, ou que qualquer outra pessoa de cunho mais nacionalista, que defenda a soberania nacional, queira implantar um modelo mais desenvolvimentista. Isso, infelizmente, não é aceito. Não só o Enéas, mas na história do país mostra isso. Vários que tentaram fazer alguma coisa assim e não deram certo, né? Os que tentaram, na verdade, não foram vários, mas os que de alguma forma tentaram fazer isso foram barrados, né? Porque a gente vive uma lógica colonial, né? Onde os Estados Unidos diz o que é que o Brasil tem que fazer. E o Enéas era totalmente contra isso. Ele era contra essas ideias neoliberais, por exemplo. Então é impossível a gente entender. O Enéas não colocaria, pelo menos assim, a não ser que ele fosse um cara totalmente mentiroso, né? Mas eu também não acredito que ele fosse mentiroso. É muito difícil. Ele manteve todo o discurso dele até os fins dos dias dele. Então acredito que seja verdadeiro. Eu até acho que ele não também. O Enéas não fazia, na minha opinião, não faria uma linha oportunista e tal. Até porque ele era um cara muito bem sucedido e, como ele disse, ele perdeu a mulher, perdeu dinheiro, né? Investiu muito dinheiro na política. Não tinha ninguém financiando ele e tal. Então, para mim, o Enéas era um cara assim, sincero. Isso também já é uma outra coisa que o difere bastante do Bolsonaro, que o Bolsonaro é um grande oportunista, né? Então, assim, o Enéas não colocaria um cara como o Paulo Guedes como ministro dele, não. Longe disso. Se você vê quem eram as pessoas ligadas à economia do Enéas, eram nacionalistas, eram pessoas que eram contra o neoliberalismo e contra as privatizações e etc, etc. E o Bolsonaro não, né? O Bolsonaro agora, pelo menos nos últimos anos, ele é favorável, ferrenho, defensor das privatizações, defensor do neoliberalismo. E pior, né? Um cara que vai lá nos Estados Unidos para dar o Brasil, né? E isso foi a coisa que o Enéas mais denunciou. Então, para mim, eu tenho certeza hoje que se o Enéas fosse vivo, ele com certeza ele diria que o Bolsonaro foi o presidente está sendo o pior presidente que o Brasil já teve. Eu tenho certeza disso.
eu acho que ele diria essas palavras: Bolsonaro é o pior presidente. Então, é querer manchar a imagem do Enéas, o comparar ao Bolsonaro. É ridículo. Como eu disse, eu não estou aqui dizendo que o Enéas é o meu político favorito, não sei o quê. Não estou dizendo isso. Mas a gente precisa ser justo. É o que eu sempre digo, é que a gente precisa ser justo com a verdade. Seja ela favorável a determinado grupo ou não. Quer dizer, não é porque alguém vai dizer, o Enéas era de direita e tudo mais. Bom, tudo bem, era. Mas eu não diria que ele era bem de direita no sentido que a gente coloca, né? Ele era um cara, vamos dizer assim, independente, né? Não existia aquele grupo, não é como um PSDB da vida, como um DEM, como qualquer outra direita, né? A gente não tem uma direita nacionalista. Se ele é de direita, ou era de direita, né? Ele era uma direita nacionalista, né? E então não é o tipo de direita que a gente conhece no Brasil. Então não dá pra gente comparar, simplesmente colocar esse título, era direita, então era a mesma coisa que os outros, seria péssimo. Não acho isso, não. Pelo menos mantendo a coerência lógica do que ele falava, acho que com certeza ele seria contra o golpe que teve no Brasil. Acredito que ele diria que era golpe, né? Apesar de que ele, claro que ele seria crítico ao governo Dilma, e até em boa parte ele estaria certo, né? E eu digo assim, eu digo com propriedade, porque ele manteve um discurso durante décadas, né? Durante décadas. E lutou sempre com aquelas mesmas ideias, e tudo que ele fala é cada vez mais atual, né? O Enéas, assim como outros políticos importantes que o Brasil já teve, eles mantêm-se atual, eles se mantêm atual, né? Então acho que a gente precisa quebrar esse estigma, né? Como eu estou tentando quebrar aqui, né? De forma até um pouco arriscada, mas como eu disse, eu tô explicando o porquê de eu estar fazendo esse vídeo, né? Porque a coisa pior que eu acho é a gente, de alguma forma, aceitar uma mentira, né? E eu acho que, por mais que quem esteja vendo, de alguma forma, não goste muito do Enéas, que saiba que ele não tem o que compará-lo ao Bolsonaro, né? Então é isso, gente. Eu agradeço a todos que tiveram a paciência de ver até o final, né? Espero que você tenha visto até o final, porque era um vídeo que eu queria explicar bem, né? Então por isso que eu acabei alongando bastante. Mas eu agradeço a todos e até mais.